Vamos em frente, porque nessa segunda, pessoal, o Banco Central, agora sim com uma comunicação aberta, ao contrário do que a Jess acabou de descrever, divulgou dados que revelam que as estatais federais registraram um déficit primário recorde no acumulado de 2024 até novembro. E a gente está falando, no caso, de um valor que ultrapassou os 6 bilhões de reais. Não é pouca grana, pelo contrário. Só em novembro, pessoal, para dar um contexto maior, o rombo registrado foi de 1,589 bilhão de reais, e o dado só contabiliza ali as empresas públicas independentes do Tesouro Nacional, sem considerar as estatais financeiras como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e a Petrobras também. Talvez esse seja um ponto que, inclusive, os líderes da pasta da Fazenda e da Economia no governo anterior batem no peito para fazer o contraste, dizendo, as estatais eram superavitárias no governo Bolsonaro, dupla Bolsonaro-Guedes, e agora, com esse governo que é alérgico a qualquer noção de ajuste fiscal, está vendo aí o que está acontecendo, né? Inclusive, isso foi na largada do governo, né? Me corrija se eu estiver errado, a mudança na lei das estatais e as nomeações políticas que acabaram voltando com força, não é isso? É que algumas estatais, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o próprio governo, ele estabeleceu diretrizes de financiamento, que é um dos principais lucros que a Caixa tem, estabelecendo que a pessoa precisa dar uma entrada maior na compra de imóveis para financiamento. Então isso, obviamente, também cai o número de financiamentos feitos pela Caixa Econômica. Sim. Agora, tem estatais que a gente não entende como que não dá lucro, como, por exemplo, os Correios com e-commerce aí bombando, principalmente nessa reta final do ano, onde o faturamento é recorde e mesmo assim dá prejuízo. Meus amigos, os Correios têm uma história e tanto, né, Paulo? Você lembra a crise dos postais, né? Os fundos de previdência dos Correios envolvido com mensalão. Então, a história é um rastro bem polêmico, para dizer o mínimo, né? Olha, não se tem austeridade com o dinheiro público, essa que é a verdade. Como é que você faz para trabalhar numa estatal dessas? Você é meu amigo, eu sou presidente da República. Vai lá, David Tarso, assume lá. Mas eu não entendo nada, não tem problema não. Você vai ganhar um belo de um salário lá, faz sua parte, arruma uns votos para mim. É assim. Tem condição de dar certo isso? Claro que não. Então o déficit já era previsível. Quando você coloca pessoas que não são técnicas em determinados locais de trabalho, é óbvio que isso aí não vai para frente, não tem jeito. Não tem concorrente nenhum Correio. Mas se você não colocar pessoas técnicas, você não vai conseguir ter lucro, você não vai conseguir fazer isso aí, gerar algum tipo de recurso para o Brasil. Não adianta. Doutor Dulce, já quero te acionar aqui para a gente ter muita clareza no que está posto. Os números não mentem. Déficit recorde no acumulado de 2024. Se você comparar com o governo anterior, então, inegavelmente era superavitário. O que explica essa diferença em tão pouco tempo na cronologia aí dos últimos anos? Má gestão, crise, corrupção, cabide de emprego, são várias as explicações nas estatais. Infelizmente, o Brasil tem esse modelo cultural que ele abraça as estatais, ele adora. E aí você fala de Correio, né? Falou da Petrobras, são algumas que qualquer um que visse em qualquer modelo no mundo era para ter superávit todo ano e só melhorar, e mesmo assim a gente consegue muitas vezes estragar. Então isso faz parte de uma cultura no Brasil que precisa ser repensado. Estou vendo aqui o GC, privatização seria a solução. Eu defendo muito privatização, até privatização de presídio, se possível. Tudo que é possível privatizar, a gente devia fazer com parceria público-privado, com concessão, com privatização, porque se você tem, às vezes, um gestor cuidando daquilo e só daquilo, ele precisa entregar um bom serviço, vai ser cobrado, tem contratação, tem contrato em vigor, diferente de estatais, que a gente pouco fiscaliza. Isso também é um problema, Marinha, a falta de fiscalização. Então, as estatais que deveriam dar lucro não dão, e as que precisariam de uma boa gestão, sem dúvida nenhuma, vão dar um déficit gigantesco por erário público. É um problema cultural no Brasil, essas estatais que deveriam fazer frente aí a uma mudança a curto prazo, inclusive numa reforma administrativa e com muita privatização, se possível.